Aleluia. Graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos. Amém. Para quem tem nos acompanhado, para quem tem ouvido, para quem tem estudado, esse mês nós estamos ouvindo mensagens acerca do amor. E que ferramenta é o amor, né? E hoje eu me sinto muito feliz de poder compartilhar com os meus queridos irmãos um pouquinho mais do que escreve o apóstolo João. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira de João, no capítulo 3. E a gente vê que o amor, ele vem de diversas formas, né? O amor tem as suas diferenças. O amor é a teologia final. O amor é a prática e pratica o bem. É esse amor que João escreve e que João prega. O amor é a condição para que eu e você, para que nós, igreja, possamos realizar a obra de Deus. O amor ao próximo é o maior dos mandamentos do Senhor. Eu li uma história, uma narrativa muito interessante, uma ilustração bastante profunda acerca de amor. Dizia que numa tarde muito quente, um pobre paralítico saiu e sentou-se numa certa praça de uma certa cidade para ali, como habitualmente fazia, num dos bancos daquela praça ali, esmolar. Era do produto da esmola que ele tinha. E para atrair ali os transeuntes, ali o povo que passava para lá e para cá nas suas correrias diárias, sem tempo para nada, sem observar nada, sem prestar atenção em nada, ele tocava um velho violino que levava consigo. Ele tinha esperança que no efeito da sua música ali, sobre os corações mais generosos, pudesse colaborar mais com ele. Além desse velho violino, ele também tinha um velho cão. Não era velho de idade, um velho cão, um velho companheiro, amigo de muito tempo. E esse cachorro, um companheiro inseparável, esse cão, um companheiro inseparável, ele segurava na boca uma cestazinha de vime, no qual as pessoas depositavam as moedas ali para ajudar. Mas naquela tarde, algo estranho acontecia. As esmolas não chegavam. E o tempo foi passando e nada. O pessoal passava e ninguém dava a mínima atenção para aquele homem ali sentado. Essa situação fazia no coração daquele homem aumentar ainda mais a sua infelicidade. E ele a todo momento se lembrava que ele carecia das esmolas para a sua sobrevivência. Mas de súbito aparece do lado desse deficiente um cavalheiro bem vestido, bem alinhado, e coloca na mão desse deficiente uma moeda de prata e sussurra no ouvido dele e diz: eu queria tocar o seu violino. Ele prontamente deixou. Ele começou a tocar, ajustou ali as cordas, né, fez toda a preparação ali e começou a tocar. O público, agora atraído pela maviosidade da música, começou a se ajuntar, a se aglomerar.
foi antes da pandemia, tá, gente? Ele começou a se juntar. A música soava de forma suave, e o pessoal começou a se juntar, formando uma grande multidão. As moedas de cobre, de prata e de ouro começaram a pesar naquela cestinha na boca do cachorro, ao ponto dele não aguentar mais e deixá-la do lado, por não mais poder sustentá-la. O povo ali aglomerado não só apreciava a música, mas muito mais admirava o gesto daquele artista para com aquele paralítico. E depois de haver tocado uma melodia cantada por aquele público ali, de forma entusiástica, né? Ele depositou ali o instrumento novamente nos joelhos daquele homem paralítico, agora feliz, né? Agora alegre, e desapareceu em meio à multidão, sem dar tempo de ninguém agradecer ou perguntar quem ele era. Quem era ele. Mas de repente também, no meio daquela multidão, alguém informou e afirmou com conhecimento: esse homem é Armando Boucher, um músico extraordinário que toca em grandes orquestras. E pelo jeito, agora ele colocou a sua arte, o seu dom, a serviço do amor. Quando eu li isso, eu vejo que, eu não sei, eu não posso afirmar se é apenas uma distração, se é algo verídico, mas me chamou muita atenção porque esse gesto que a gente percebe nessa narrativa, nessa história, ele raramente é imitado. Sem dúvida, esta é uma perfeita demonstração de amor ao próximo. Usar o seu dom, o seu talento, o que você tem, o que você pode, para ajudar o necessitado. Amor é sobre ele, é sobre o amor que João escreve, é sobre o amor que João ensina. João escreveu que os crentes devem ser mais parecidos com Jesus, e nessas ações nós devemos provar, e nós devemos ser aprovados por Ele, que ao nos reunirmos, nós nos unimos em amor, formando a igreja. Você já se perguntou por que Jesus se alegra tanto quando um pecador se arrepende? Você já tentou mensurar isso, da alegria do Senhor, quando há um coração arrependido? E por que Deus se alegra tanto com a vinda de um pecador? Porque Ele vê as coisas que nós não conseguimos ver, porque Ele sabe das coisas que nós não sabemos, porque Ele sabe o que há no céu, Ele vê a mesa, Ele ouve a música. E também eu acho que Ele mal pode esperar para ver o nosso rosto quando chegarmos lá, amém? Melhor ainda, Ele mal pode esperar para nos ver. Eu creio. A partir do momento em que nós entrarmos nessa festa com o Senhor, algo maravilhoso acontecerá. Algo maravilhoso acontece. Nós iremos ser transformados. Nós seremos semelhantes a Ele. Amaremos com um amor perfeito. Teremos um coração como o dele. Adoraremos com o rosto radiante. Ouviremos atentamente cada palavra que Deus disser. Está escrito: ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele.
Esta noite, meu querido, eu te convido a olhar com o coração de Jesus, a sentir que está olhando e sentir isso também. Olhe com o coração de Jesus e sinta que você está olhando para o seu próprio coração. Eu te convido que você venha a entender, a ser iluminado ao ponto de discernir toda a vontade do Senhor para a sua vida. Que esta noite você possa absorver o melhor. Sempre é o melhor. Eu te convido a beber profundamente a 1 de João, capítulo 3, do versículo 11 ao 15. Eu gostaria de ler até o versículo 18, e assim está escrito. E eu gostaria de te incomodar um pouquinho antes da gente ler. Eu gostaria que você se colocasse de pé para que nós lêssemos a palavra de Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Pode se assentar, meu querido. Senhor, que a Tua palavra nos traga paz, discernimento e entendimento. Que Teu Santo Espírito nos ilumine e alicerce nossa fé e não o nosso medo. Que possamos ser mais compreensivos e passemos a exercer de mais compaixão para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, Deus. Que a Tua doce e suave essência, presente neste lugar, venha nos trazer transformação e cura. E que eu e meus irmãos, Teus filhinhos, Deus, possamos sair daqui esta noite, curados, renovados pelo Seu Espírito. Eu oro, eu agradeço, em nome de Jesus. Como eu já disse, você tem acompanhado, ouvido sermões aqui na base. E estudando a palavra de Deus, você pode perceber que João terminara de mostrar que aquele que não pratica a justiça, nem ama o seu próximo, não é filho de Deus, mas sim do diabo. Está no versículo 10 desse capítulo 3. Agora, a partir do que lemos, no texto em apreço, João nos mostra um amor diferente. Como que por contraste, como que por diferença, como que por comparação, ele mostra um amor ao próximo e traz que isso é uma evidência de salvação. Em seu relato, João contrasta o ódio de Caim como protótipo do mundo, e com o amor de Jesus, ele traz a explicativa de que esse deve ser o amor que precisa e deve ser o amor que está na sua igreja. Aqui, entre os versículos 11 e 24 desse capítulo 3, 4 níveis de relacionamento a serem vistos: homicídio, ódio,
indiferença e o amor. Entre o ódio aqui e o homicídio, a única diferença é o do ato exterior, de tomar uma vida, porque a intenção interior é a mesma. A prova do amor cristão, a prova do amor que nós devemos preservar, buscar, exercer sobre ele, a prova do amor cristão não é apenas deixar de fazer o mal a outros, porque o amor ele envolve prática, ele envolve ação. O amor envolve a prática do bem. É preciso praticar. Você não precisa ser um bandido para pecar. Dentro do coração, a intenção pode te fazer um bandido. Você também não precisa odiar seu irmão para ter pecado. Basta ignorá-lo, basta se tornar indiferente às suas necessidades, que já é um pecado, é omissão. A palavra diz que o amor não pratica o mal, que o amor não é indiferente, o amor pratica o bem, só o bem. Por isso tem suas diferenças, o amor e suas diferenças. Nesse capítulo em apreço aqui, há 3 verdades destacadas pelo apóstolo, interessantes, profundas. O amor e seus contrastes, o amor que é demonstrado e o amor que traz os seus resultados. Eu quero me ater nas 2 primeiras verdades: o amor e seus contrastes e o amor demonstrado, porque eu tenho certeza que a terceira, que a demonstração, após a gente ouvir as 2 primeiras, a terceira, que o resultado disso, você com certeza por si só descobrirá. Para um melhor entendimento do que o texto nos traz, eu queria destacar alguns pontos. O primeiro, o amor fraternal. E isto não é nenhuma novidade, mas sim uma mensagem muito antiga. Amor fraternal vem de muito e muito tempo. Versículo 11: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O que João deixa bem claro é que o amor fraternal, como novidade, era a pregação de falsos mestres. O apóstolo ele refuta os falsos mestres, mostrando que a mensagem que ele traz à igreja, que ele repassa, que ele escreve à igreja, é a mesma que a igreja ouvira desde o princípio. Não tem nada de novo aqui, não tem nada de extraordinariamente aqui. Já foi o que foi dito, foi o que foi dado como via de regra. O apóstolo ele apela para a autoridade da tradição apostólica, que remonta ao próprio Cristo, para estabelecer firmemente a sua mensagem que ele havia recebido, que eles haviam recebido. O conteúdo da mensagem de João é que nós cristãos, nós devemos amar uns aos outros. E aí quando eu olho para mim, quando eu olho para dentro de mim, eu me envergonho. Que amor é esse que eu tenho dado, que eu tenho praticado, que eu tenho buscado, que eu tenho pregado? Eu volto às raízes e começo a perceber que, meu Deus, como o mundo lá fora me tira, me desvirtua a minha visão, me desequilibra, me faz olhar muito para o problema e não para a solução dele, porque a solução dos meus problemas está aqui, está tudo aqui.
Essa mensagem acerca do amor, ela está em consonância com o todo das Escrituras. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Deuteronômio 6. Que mais? Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, que está em meio a vós, mas ame cada um, ame o seu próximo como a si mesmo. Levítico. É desde o início. Jesus mesmo chegou a dizer que o amor é o maior dos mandamentos, Mateus 22. Se é o maior dos mandamentos, por que não o cumprimos? Por que nós derrapamos tanto em amar? É o critério, o amor é o critério pelo qual nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo. João 13. O amor, segundo o apóstolo Paulo, ele se destaca porque ele é o cumprimento da lei. Ele escreve em Gálatas e aos Romanos. Um segundo ponto, o amor fraternal, ele promove sempre o bem, nunca o mal. Versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e de seu irmão eram justas. Não ame segundo Caim, diz João. Não ame de forma dissimulada, de forma falsa. É o que João escreve. Não ame com amor que está presente apenas nos lábios e nunca no coração. Não ame assim. Amar de palavras, não. Foi esse amor que levou Caim a matar seu irmão. Só palavras. E pelos motivos mais torpes possível. Meu irmão, Caim era do maligno. Caim era do diabo. Matou seu irmão porque as obras do seu irmão eram justas e a dele próprio más. As boas obras de Abel despertaram o ódio do ímpio Caim. E segundo a gente pode ver, existe até algo escrito pelo Augusto Nicodemos, que João ele interpreta a narrativa de Gênesis, né, dando o motivo do crime. E é interessante a gente observar isso. Abel era homem de fé, Hebreus 11. Era justo, Mateus 23, se não me falha a memória. Fala-se de Abel que Deus se agradou dele. Está lá em Gênesis 4. Caim, por sua vez, era do maligno. Nós já vimos aqui no versículo 12 desse capítulo 3, 1 de João. E sua religião, a religião de Caim, era falsa. Judas 11. E é interessante como a gente vê uma coisa tão antiga, parece, né? E tão atual. O ódio mortal de Caim contra Abel foi movido pela inveja. Mas não existe mais inveja no mundo, né? A inveja está dentro da igreja. A coisa está complicada. E a gente anda perdendo tempo com a gente mesmo. Estamos buscando em lugares errados. Estamos nos firmando de forma errada. Sabe, a inveja, essa inveja mortal de Caim contra o irmão, ela se desenvolveu em ira e terminou em assassinato. Inveja levou a odiar tanto que o fez um assassino. Levou a matar a quem ele devia amar
proteger e principalmente ele devia imitar, porque seu irmão era justo. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 9 e 10, séculos depois, os fariseus fizeram a mesma coisa com Jesus. E Jesus também chamou a eles de filhos do diabo. João 8, versículo 44. O mundo continua do mesmo jeito. As pessoas, muitas que já dizem ter saído dessa perversidade toda, continuam agindo às ocultas, palavras lindas, ações péssimas. Eu falo, mas não vivo. Eu sou bom no que falo, mas péssimo no que vivo. É assim que a gente precisa. É complicado você olhar para você mesmo e dizer: meu Deus, isso sou eu. Porque as minhas ações, por mínimas que sejam, que venha causar um mal ao meu irmão, me faz um errado, um bandido, um assassino. Caim nada mais é que um símbolo do mundo que nos odeia, porque o mundo nos odeia. Ele odiou seu irmão, e não foi porque Abel era mau, mas porque Abel era piedoso. Eram as virtudes e retidão de Abel que atormentava Caim. Às vezes você pode dizer: como isso é possível? Está acontecendo, gente. O sucesso do meu irmão tem me incomodado. Se você examinar um pouquinho mais a vida de Caim à luz da palavra de Deus, você vai perceber. Eu até brinquei isso com a minha filha lá. A gente está com medo até de amar. A gente tem medo de ser correto. Mas aqui a gente aprende o seguinte: o mundo nos odeia. E é assim também que o mundo odeia a igreja. Sabe por quê? Porque quem está na treva detesta quem está na luz. Quem anda em trevas não dá para suportar quem anda em luz. Volto a dizer para você, se você examinar aqui um pouco mais a vida de Caim à luz da palavra de Deus em Gênesis 4, entre o versículo 1 e 16, você percebe que, você verá que Caim não era um ateu. Não, ele era religioso. Ele fazia oferendas a Deus, né? Seu ódio brota nesse contexto de prática religiosa. Ali começa a brotar o seu ódio. Esse ódio não nasceu num lugar que ele estava errado demais, não. Ele estava às vistas num lugar muito bem, muito tranquilo, num lugar corretíssimo. Ele estava em meio à religião, ao povo. Palavras eram extraordinárias. Ele se comportava como qualquer um de nós, à vista, né? Nessa capa. Percebe-se os mais, talvez, aqueles com um olhar mais profundo nisso aí, a gente percebe o processo da rebeldia espiritual nascendo em meio a isso, né? Em meio ao seu contexto religioso ali. E Caim quis adorar a Deus sem observar os preceitos de Deus. Ele desprezava o caminho de Deus, ele desprezava a palavra de Deus, as prescrições dos cultos divinos, ele deixava tudo de lado. Eu não quero saber disso. Ele queria abrir caminho até Deus pelos seus esforços,
Aqui eu percebo que era o caminho das obras. O caminho de Caim é o do humanismo, e do humanismo idolátrico. O caminho das obras, da justiça de Caim era separado da graça. A gente volta lá em Judas 11. Caim quis prestar culto a Deus sem examinar seu próprio coração. Como é que nós estamos vindo prestar culto a esse Deus de excelência, a esse maravilhoso Deus? No versículo 12, João é enfático na afirmação de que Caim é do maligno. Queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Enganar a Deus com sua oferta, sendo ele mesmo maligno. Achou que poderia separar o culto da vida. Ele pensou que Deus estava buscando adoração e não adoradores. Ouça, se a nossa vida não for de Deus, se não estiver certa com Deus, nosso culto não tem valor algum e será abominável aos olhos do Senhor. Deus não se agrada de rituais separados de seus preceitos, nem separados da vida. Culto sem vida é abominação a Deus. O profeta messiânico Isaías escreve muito profundamente isso lá no primeiro capítulo dele, no versículo 13. Não tem como cultuar a Deus com o coração cheio de inveja e cheio de ódio. Se o nosso coração for um poço de ódio ou de inveja, de qualquer outro sentimento negativo, de nada adianta nossas ofertas a Deus. Se você não vier trazer ao altar santo do Senhor com alegria, com desapego, de nada vale. Deus não se agrada de rituais separados dos seus preceitos, não se esqueça disso. E mais, não há relação certa com Deus se a sua relação com seu irmão estiver quebrada. Não há como ter relacionamento com Deus se você não tem relacionamento saudável com teu irmão. Se o seu relacionamento com teu irmão for só de palavras, não há relacionamento com Deus. Genuíno não. É preciso entender que Deus aceita primeiramente o ofertante, para depois aceitar a sua oferta. Nós podemos entender isso quando nós nos conscientizamos que nós não podemos separar o culto da vida, o nosso culto da nossa vida. É sórdido pessoas odiar pessoas por causa das suas virtudes, por causa dos seus alcances, das suas vitórias, dos seus dons. Pessoas que se deixam cegar pelo brilho que há no seu irmão, ficam cegas de ódio. Sabe, é inveja. Que sentimentozinho terrível. Caim, ele se revela ser do maligno e passa a ser exemplo do mundo, rejeitando o juízo de Deus. Pessoas que não levam a sério a palavra de Deus, nem seus juízos, é Caim, é do mal, é maligno. Não tem meio termo, não tem um jeitinho para ser meio mal, é mal. Para ser meio bom, tem que ser bom. Versículo 13: meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Talvez você possa dizer, meu Deus, ainda tem isso. Não se admire.
Como é que pode isso? Não se admire. Vocês já perceberam? O amor fraternal, ele desperta o ódio do mundo. Aqui eu vejo João exortando a igreja a não se escandalizar com o ódio que há no mundo. Gente, o mundo é a posteridade de Caim. Seus filhos do mundo, são filhos do maligno, filhos de Caim. E eles odeiam a igreja, assim como odiaram a Jesus. Odeiam a igreja porque Cristo está na igreja. Atos 9:4. Quando o mundo persegue a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. Você já ouviu dizer que a igreja nunca foi perseguida? Mudou os meios de perseguição, né? Caim toma mais e torna mais uma coisa compreensível para as igrejas. Nos escritos dos apologistas do início do cristianismo, dos pais da igreja antiga, dos autos dos processos dos mártires, constantemente a gente vê que é salientado o doloroso espanto, né? Por que vocês nos odeiam? Por que vocês nos entregam à morte tão cruel? Não fizemos nada, nós só estamos tentando ajudar, nós estamos só praticando o bem. Por que nos perseguem? É justamente por isso que somos censurados pelo mundo, porque fazemos o bem, e o mundo não pratica o bem. E é por isso que somos perseguidos, que somos apontados, que somos rotulados. Jesus deixou bem claro aos seus discípulos, a nós: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não és, pelo contrário, dele eu vos escolhi, eu os tirei. É por isso que o mundo te odeia, meu irmão, porque você não pertence a ele. Versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Por mais que nós sejamos odiados, nós não odiamos, não devemos odiar, mas devemos amar. Por mais que sejamos odiados, nós não odiamos, mas amamos. Amém? E o fato de amar, mesmo sendo odiado, nos dá uma boa base para a certeza da vida eterna. Porque o amor é a evidência da salvação. O amor não é a causa da salvação, mas é a evidência. João, com muita habilidade, ele traz aqui 3 provas que mostram a distinção do verdadeiro para o falso cristão. Quem é verdadeiro e quem é falso. Ele traz provas doutrinárias, social e moral. O crente verdadeiro é conhecido pela sua fé em Cristo, pelo seu amor ao próximo e pela sua santidade de vida. O amor é a apologética final, uma vez que é o maior dos mandamentos. Cumprimento da lei, evidencia de forma plena que nós somos discípulos de Cristo. Quando eu percebo o amor em você, quando eu vejo, quando eu tenho a percepção da prática que você exerce com o amor, através do amor e pelo amor, eu percebo que você realmente é de Cristo.
Para nós é difícil demais até a gente chegar um para o outro e dizer: olha, meu irmão, eu te amo. Mas eu te amo de verdade. Não é de palavras, não, para ficar bem na foto, não. É do mais íntimo do coração. Como eu te amo, meu irmão. O amor, ele precisa ser praticado. Você percebeu como João é firme, como ele é enfático quando ele afirma que aquele que não ama, ele permanece na morte, ele anda nas trevas, ele não consegue andar na luz. A parte B, João afirma de forma severa: é isto aqui, ó, nada mais, nada menos, é isto. Andar nas trevas é a mesma coisa que permanecer na morte, é a mesma coisa que não ter a verdade, é a mesma coisa é não saber aonde vai, é ser mentiroso. Andar nas trevas é ser do diabo. Andar nas trevas é dizer assim: eu sou filho de Caim. Esses são caminhos, esses sentimentos, essas condutas, essas ações, são caminhos que te levam à morte eterna. Tudo isso que nós ouvimos é a forma verdadeira que o apóstolo descreve a situação daqueles que não conhecem a Deus, que não querem conhecer a Deus, que não querem deixar a sua vida ser dirigida por Deus. São ações daqueles que não se arrependem dos seus pecados, ações daqueles que não se achegam a Cristo, que arrumam 1001 desculpas para não estar na presença do Senhor. Andam em trevas, e a morte é a consequência disso, e essa morte eterna. Versículo 15: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Veja bem, se o amor é a prova de vida eterna, o ódio é a evidência da morte espiritual. É bom você não se esquecer disso. O versículo 15 nos diz que o ódio é a evidência da perdição, né? É simples assim. Quem odeia, quem não ama, é um assassino em potencial. Parece pesado a gente falar assim, né? Mas é assim. Quem odeia está a um passo de se tornar um assassino, porque se mata de várias formas. Odiar é regar um campo onde só vai brotar semente de assassinato, pois essa semente ela tem a origem no diabo. Ninguém sai ali de repente e faz alguma coisa sem não ter um sentimento extremamente negativo antes. E esse sentimento é, na maioria das vezes, traduzido em ódio. As pessoas se odeiam por tudo, porque não consegue ter o mesmo carro que o irmão tem, porque não consegue morar no mesmo bairro que o irmão mora. A inveja gera ódio e daí a pouco a confusão está armada. Isto é o exemplo de Caim. Calvino chegou a afirmar que se nós queremos o mal do nosso irmão, mesmo causado por outra pessoa, nós somos assassinos. Por tabela. Porque tem gente que não faz, mas cutuca para o irmão fazer.
O diabo eu ia dizer que o diabo é o inferno. O diabo é o diabo mesmo. É fácil de constatar essa questão de quando você deseja o mal, você se tornar uma pessoa, né, errada. Olha o que está na sua Bíblia. Olha o que está na palavra de Deus. Caim odiou Abel e o matou, né? Esaú odiou Jacó e planejou matá-lo. Absalão odiou Aminon e o matou, né? Nós temos aí Gênesis, 2 Samuel, relatos que está aí na sua mão. No Evangelho de Marcos, mais recente, Herodias odiava João Batista e tentava matá-lo. Está nas suas mãos. É por isso que Deus não julga apenas a ação, mas também a intenção. Ele não conhece apenas os atos, mas Deus conhece o que motiva você a fazer. Ele conhece as suas motivações, não só os seus atos. Não pense que você pode se esconder de Deus. Ele sabe dos seus pensamentos. Sabe essa história que o crente adora dizer, ele esquadrinha o meu coração, e o faz mesmo. Só que tem gente que não, parece que não acredita, que não crê, que não bota fé. Mas ele faz, ele sabe, e é por isso que ele julga as suas intenções também, não só os seus atos. Ele não conhece apenas os atos, mas ele conhece extremamente as nossas motivações. O ódio é porta de entrada do crime. É prelúdio de assassinato. O ódio é isso. E para Deus, quem odeia, não se esqueça disso, meu querido. Para Deus, quem odeia já é um assassino. E não sou eu que estou te dizendo. Para Deus, quem odeia tem a marca de assassino. Qual a sua marca? Qual a marca que há em você? O que você leva para que as pessoas lembrem de você? Como as pessoas vão falar de você? Se a marca do salvo é o amor, o ódio que leva à morte não pode ser seu distintivo, não pode ser seu cartão de visita. Se você é salvo em Cristo Jesus, o teu distintivo, o teu cartão de visita é amor. Tenha a marca de Cristo em você. Seja verdadeiramente salvo. Arrependa-se. Arrependa dos seus pecados. Mude a sua conduta. Coloque sua confiança em Cristo, porque este é o caminho. Vocês não sabem, por várias vezes aqui, os meus amigos queridos, meus irmãos, falaram de chicotadas. E você não sabe como isso arde em quem corta primeiro. Porque olhar para a minha conduta e perceber que eu estou meio caínico é terrível. Tem ações que eu preciso mudar na minha vida. A forma de lidar com a minha esposa, com a minha filha, no meu trabalho, com o meu patrão, né, aquele que me paga. Tem coisas que eu preciso rever. Eu conversando com meu amigo, e ele me disse algo que eu não estava percebendo. Controle o que você diz. Nos versículos 16 ao 18, nós percebemos o apóstolo João
fazendo uma transição do ódio de Caim para o amor de Cristo. E está nessa transição aqui 3 grandes verdades que são apontadas aqui. O amor é demonstrado pelo altruísmo, pela abnegação. O amor se demonstra assim. O amor é demonstrado pela compaixão. E o amor é demonstrado pela ação. Então se demonstra o amor de forma abnegada, com compaixão e agindo. Versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O amor é conhecido pelo que dá, não pelo que toma. Cristo mostra que o amor é a evidência da vida. É a evidência da vida. É o que Cristo nos mostra. Ele explica que sua essência é o sacrifício próprio. Se o ódio é negativo e procura o mal do outro, procura o mal do irmão, o amor ele é positivo e dá a vida pelo outro. Obviamente nós não podemos dar a nossa vida como Cristo fez por nós, né? Ele deu a sua vida por nós vicariamente. Nesse sentido nós não podemos imitar a Ele, mas nós podemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em termos de serviço e cuidado. Isso nós podemos, e isso nós devemos fazer. O amor ele não pode ser apenas de palavras, mas sobretudo de ação. O amor de Cristo é nosso supremo exemplo. Foi uma atitude, foi uma ação que chegou em nós de uma forma tão inexplicável que nós não conseguimos mensurar que amor é esse. No versículo 17, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Está nos perguntando aqui, como é que pode permanecer em você o meu amor, diz o Senhor, se você não se compadece pelo seu próximo? Você podendo, não o faz. Como é que é isso? Papo reto esse de Deus, hein? O amor é demonstrado pela compaixão. De forma prática, João nos mostra como nós podemos expressar o nosso amor pelo nosso irmão. Nota-se uma transição do geral para o particular, dos irmãos para o irmão. Juntos nós somos mais fortes e nós podemos ajudar o mais fraco. É fácil amar a todos, gente. O desafio aqui é amar e socorrer o necessitado. Dizer que ama todo mundo pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. Eu amo todos. Cuidado, pode ser até uma desculpa porque você não quer amar ninguém. Compaixão é abrir o coração antes de abrir as mãos. É abrir o bolso e não apenas a boca. Isso é compaixão. Uma correta sentença a gente vê no versículo 15 e 17. No 15, como a vida não habita no assassino, no 17, o amor não habita no mesquinho. Está aí na sua mão esses ensinos. Temos praticado? Temos exercido? O amor de Deus e o amor de Deus em nós, ele nos leva
e leva-nos a sermos canais de amor a outros. Quando nós amamos e damos, nós estamos imitando a Deus em seu amor. Ele nos amou e nos deu seu Filho. Vamos finalizar? Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor, ele não pode ser apenas de palavra, de língua, discurso teórico. Ele precisa ser uma ação prática, de fato e verdade. O amor não é o que você fala, mas é o que você faz. O amor não é questão de sentimento, mas de movimento. Movimento em direção do necessitado. Esse é o amor que João escreve e prega. O amor que se movimenta, o amor que age, o amor que alcança. Amamos não com discursos eloquentes, carregados de emoção, mas com ações práticas, ações que possam vir a aliviar a dor do nosso irmão. É dessa forma que nós amamos como Deus nos ama. E socorrer a esse irmão nas suas necessidades é básico. Escute, palavras de amor que nunca são traduzidas em ações não vale nada. E isso se aplica em todos os sentidos da vida. Se tiver só palavras e não houver ação, não dá. Crentes em Cristo que me ouvem aqui, onde essa palavra possa chegar, nosso amor ele tem que ser genuíno, de verdade. Dessa forma ele será inevitavelmente positivo, ele será extremamente ativo, de fato. O amor tem suas diferenças, ele tem suas diferenças. Caim, exemplo supremo do ódio, Cristo, exemplo supremo do amor. A quem eu sigo, a quem eu obedeço, a quem eu imito. O ódio de Caim deu em assassinato, o amor de Cristo em sacrifício próprio. É de Cristo que você tem que aprender. Caim tira a vida do seu irmão, Cristo deu a sua vida por mim e por você, seus irmãos. Ame como Cristo te ama. Tem como mensurar isso? Tem jeito? Quando nós estivermos lá, talvez. Mas vamos tentar. Vamos abraçar essa causa com verdade. Não vamos ficar aí com meias palavras, não. Ame como Cristo te ama, tenha consciência tranquila diante de Deus. O fruto do amor é a confiança. Quando você não confia, você não ama. É amando de verdade que sabemos quem somos de verdade e que somos da verdade. É amando que nós sabemos que nós somos da verdade. Eu quero terminar, e eu preciso terminar dizendo a você, de verdade, que eu te amo em Cristo.
E por isso eu quero orar com você. Se vocês pudessem colocar de pé. Senhor, é o amor que vem de Ti, por meio de Cristo, que me habilita a amar aqueles com os quais eu não tenho convívio constante ou proximidade. É o Teu amor, meu Senhor, que me faz conhecer e buscar mais em Ti para que eu possa ser melhor com o meu próximo. Acredito, Deus, que por conhecermos o Cristo que habita um no outro, por isso, meu Senhor, nós podemos declarar nosso amor pelo nosso próximo. Eu quero te dizer essa noite, meu irmão, minha irmã, que eu amo Cristo em você e que eu amo você em Cristo. Eu quero dizer que o amor de Cristo veio e vem a cada um de nós como presente merecido. Não éramos dignos do seu amor, mas seu amor nos torna dignos. E Ele em mim é o que me torna amável. O que há de melhor em mim é Jesus. Por isso, eu amo Cristo em você e amo quem você é em Cristo. Por isso, essa noite eu quero traduzir a minha oração com "eu te amo" muito verdadeira para você, meu irmão. Tenha fé, tenha esperança, e quem sabe um dia nós nos amaremos como Cristo nos amou. Amém?